Bom dia a todos os presentes, todas as pessoas que estão aqui, senhoras, senhores. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Eu acho que essa retomada dos eventos presenciais, ela é fundamental. Esses encontros são imprescindíveis, né? É neles que nós realizamos as mais virtuosas, né, das mais virtuosas das formas de enaltecer a nossa profissão jurídica, que é justamente a troca de impressões, o diálogo e a construção de ideias, né? Então, isso é fundamental. Eu queria saudar e agradecer a ABAT por esse convite honroso, mas especialmente também por essa deferência que me faz nesse dia, de me convidar aqui como presidente de honra. Estarei ainda no evento, peço desculpas hoje por não poder estar nessa manhã presencial em virtude de outros compromissos, mas eu quero destacar aqui a importância da ABAT. É uma entidade que tem cumprido um papel importantíssimo, sereno, seguro, permanente, com muito cuidado com a qualidade dos eventos que realiza, das obras que publica, não é? Então, eu quero destacar isso porque realmente é um orgulho para todos nós. Esse tema da abertura não poderia ser mais urgente e premente em matéria tributária. Nós sabemos da importância crescente da jurisprudência no direito brasileiro, estamos aprendendo com essa experiência dos precedentes, construindo um direito tributário não mais fundado apenas na legalidade, mas também na legalidade e na jurisprudência, considerando que todos esses temas que se incorporam, todas essas decisões sumuladas, ou mesmo naquilo que corresponde às decisões de repercussão geral ou de recursos repetitivos, hoje eles vão somando, né, além dessa forma, digamos, geral de consolidação da jurisprudência, mas também nós vamos encontrando a experiência de trabalhar com as linhas de precedentes, né, com os overrulings, com as mudanças dos precedentes existentes, com os distinguishing, criando, portanto, as diferenciações das decisões para evitar que, obviamente, também a jurisprudência consolidada no tempo, examinando determinados casos concretos, seja ela definidora, como se lei fosse, né, dos casos todos existentes, sem cuidar, sem tratar as diferenças. Essa nova experiência dos precedentes, esse novo modelo, cria o que nós poderíamos chamar de um direito tributário jurisprudencial que, ao lado do direito tributário material, né, estabelece enfim, os parâmetros daquilo que deve ser considerado como o que nós denominamos de segurança jurídica por orientação. É exatamente esse conteúdo de jurisprudência que vai justamente permear o direito tributário ao lado daquilo que nós chamamos de segurança jurídica por realização, que é aquela aplicação continuada das normas tributárias, também uma segurança jurídica por orientação. E essa segurança jurídica por orientação, ela tem a igual importância para todos os demais aspectos do mundo jurídico, porque é ela quem ordena as condutas humanas, ela estabelece os parâmetros que devem ser observados por todos, e não somente uma conduta ser observada pelo contribuinte, pelo particular, mas também pelo Estado, enquanto, no nosso caso aqui, a administração tributária, né? Então, a segurança jurídica por orientação, ela é aurida desse processo. E, lógico, a segurança jurídica, ela não é, no Brasil, um princípio vago. No texto do caput do artigo 5º da Constituição, está lá destacado, dentre outros direitos, o direito à segurança, né? Não precisaria que o Constituinte expressasse de modo técnico segurança jurídica. O fator segurança é estabilizador, e essa estabilidade gerada pela expectativa de segurança, logicamente, não é só segurança pública,
é a segurança do cidadão em relação ao Estado. E em matéria tributária, assim como, obviamente, naquelas onde o Estado está mais presente, é que nós encontramos essa necessidade, essa urgência de segurança. Por isso, uniformizar jurisprudências, estabelecer critérios uniformes de decisão, ter previsibilidade, tudo isso faz parte, não é, daquilo que nós temos como expectativa de segurança jurídica. É nesses termos que o novo Código de Processo Civil cooperou e coopera de forma induvidosa para o fortalecimento da segurança jurídica em geral. Ao esperar que nós tenhamos uma jurisprudência coerente, né, decisões coerentes dentro do sistema, logicamente isso não se projeta para somente uma preocupação de estabilidade. Nós queremos estabilidade, mas uma estabilidade que seja orientativa de condutas e, obviamente, a coerência é fundamental. Então, esses novos domínios do direito tributário, eu me lembro, eu fui formado numa época onde os autores de direito tributário consideravam que a jurisprudência não era fonte do direito tributário. Hoje é impossível não trabalhar com essa concepção de que a jurisprudência seja, sim, uma fonte importante do direito tributário. Mas é claro que trabalhar com essa fonte nos impõe responsabilidades, não só aos tribunais, mas também aos intérpretes, né? Eu vou lhes dar um exemplo. Recentemente, numa pesquisa de pareceres, me deparei com um tema sobre a compensação de repetição de indébito e casos de crédito tributário, ou seja, com relação onde havia uma discussão pertinente, no caso, sobre se ali haveria possibilidade de fazer compensação direta na escrita fiscal, porque, afinal de contas, era uma hipótese de substituição tributária e o contribuinte sequer teria iniciado o processo de circulação das mercadorias, ou seja, ingressa no seu estabelecimento uma mercadoria proveniente de um estabelecimento industrial, do próprio grupo, esses produtos perdem a validade e eles não pagam a substituição tributária, mas não seguem a sua cadeia. É claro que aí não se deve aplicar o artigo 10 da Lei Complementar 87, porque, afinal de contas, nesse artigo 10 fala de substituído ter que suportar aqueles procedimentos de pedido para fazer a utilização dos créditos e, óbvio, estávamos diante do substituto ainda, né? E, ao mesmo tempo, esse sujeito não deu início à cadeia, quer dizer, o fato gerador presumido, simplesmente, ele não estabeleceu sequer o início da presunção, né? E é nesses termos que a dúvida era pertinente sobre se aqueles valores pagos poderiam ser compensados na escrita fiscal, o que eu entendo necessariamente que sim, porque, afinal de contas, foi um pagamento indevido, mas dentro dessa lógica de compensação. E, portanto, esse era o ponto, só para vocês entenderem a crítica à jurisprudência. Permeia essa questão uma análise, obviamente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, né? E parcela de obras que consultei davam conta de que o Superior Tribunal de Justiça aceitaria, né, essa compensação quase que como pacífica, né, a ler certos estudos a respeito, né? Qual a minha surpresa? Que, indo a essas decisões do Superior Tribunal de Justiça, o que a gente percebe é que não. O Superior Tribunal de Justiça tem sido extremamente cauteloso, cuidadoso, até, na minha visão, excessivamente cauteloso, excessivamente restritivo em reconhecer que o direito de repetição de indébito por ICMS, nos casos de ICMS, devem sim, efetivamente, se utilizar
da escrita fiscal e promover a compensação, porque, afinal de contas, crédito. Nós temos que acabar com uma coisa no Brasil, que crédito tributário é quase que como se fosse um subsídio, é como se fosse um benefício fiscal. Esquecem que o crédito é o dinheiro que a empresa entregou ao Estado, né, para pagar um imposto numa operação antecedente. Né? Nesses casos de substituição, o contrário, ele entrega para uma operação posterior. Né? Pois bem, e ali eu percebia exatamente isso. Né? Quer dizer, a jurisprudência do STJ não toma isso como pacífico. Estabelece lá uma série de condições e etc. Então, isso nos impõe uma responsabilidade enorme em como interpretar essas jurisprudências, normalmente quando ela não é consolidada num tema com muita clareza, com muita objetividade, não é? E isso é parte, então, do nosso papel. Né? Nós somos, para um sistema como o brasileiro, de enforcement no lançamento por homologação, então, a interpretação jurídica cabe ao contribuinte e, por sua vez, cabe aos advogados tributários, né, fazer essa interpretação prévia da legislação. Aí daí a enorme responsabilidade que recai sobre todos nós, né, sobre o contribuinte, mas, obviamente, sobre todos aqueles que orientam os seus contribuintes. Né? Ao lado disso, nós temos, claro, na preocupação sobre a hermenêutica das decisões jurisprudenciais, uma série de questões importantes. Né? E aí, pensemos aqui, por exemplo, nas questões de trato continuado. Nós temos agora, né, sabem todos, esperamos o Supremo Tribunal Federal terminar uns julgamentos sobre justamente a segurança jurídica da coisa julgada, e é exatamente nesse nível de expectativa, quando todos esperam a resposta do Supremo Tribunal Federal para pacificar o sistema e consolidar um entendimento, e também vamos ver certas injustiças, certos casos onde contribuintes possuem ações rescisórias confirmadas, possuem entendimentos consolidados na jurisprudência, e temos que ter uma certa preocupação com relação ao que virá da decisão do Supremo Tribunal Federal, não somente para o fisco, mas também para o Estado. Né? O Estado, obviamente, tem ali as suas cautelas, deve ter as suas preocupações com relação a certas decisões que lhe foram favoráveis em um determinado instante e a jurisprudência do Supremo se consolidou em outro sentido. Mas é importante que se diga aqui que a coisa julgada é direito fundamental para o cidadão, para o contribuinte. A coisa julgada não é um direito fundamental para o Estado. A coisa julgada para o Estado é uma situação de estabilidade, mas que ela não tem a mesma conotação do artigo 5º, por exemplo, da Constituição, quando trata da coisa julgada, e ali, necessariamente, o artigo 5º é uma regra protetiva, uma regra que estabelece a figura da coisa julgada como uma garantia da segurança jurídica. Então, essa garantia constitucional é bem verdade, não é uma garantia que funda, né, a própria lógica do devido processo legal. As partes devem se integrar a esse mesmo resultado, porque dirão todos, não, mas o Estado está como parte do devido processo legal, então como não seria um direito equivalente? Não pode ser tido como um direito equivalente, porque os efeitos ali de proteção, evidentemente, são efeitos de proteção do cidadão ou das pessoas jurídicas integradas, né, por cidadãos. Então, essa garantia constitucional, a imutabilidade e a irrevisibilidade que estabelece a coisa julgada, ela vai criar aqui, né, a lógica do inciso 36 do artigo 5º, é justamente dar à coisa julgada o mesmo tratamento dado ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Então, essa coisa julgada pode ser formal, né, se for uma decisão irrecorrível, e não só, pode ser também formal e material, quando não cabe sequer mais ação rescisória. Então, nesse caso, a coisa julgada formal e material vai criar, logicamente, um efeito de proteção para o contribuinte que não pode ser tido, considerado como se fosse um equivalente daquilo que se aplica ao Estado. Mas isso não quer dizer que a coisa julgada do Estado seja
ter um grau inferior à coisa julgada do contribuinte. Evidentemente, são questões de direitos fundamentais. A forma de aplicar a coisa julgada do contribuinte tem que ter um tratamento especial na condição de direito fundamental. Então, é nesses termos que nós queremos destacar isso de modo objetivo, né? Ou seja, nós temos sim uma diferenciação de eficácia da coisa julgada, a eficácia da coisa julgada contra o fisco e da coisa julgada em favor do fisco. Logicamente, isso tem diferenciações que precisam ser enaltecidas. E aí, claro, como nós temos hoje em dia, né, essas preocupações sobre ativismo judicial, discussões sobre relativização da coisa julgada, a coisa julgada inconstitucional, né, esses efeitos de precedentes que falei há pouco, exagerados. Então, tudo isso tira, sem dúvida nenhuma, dessa preocupação, ou melhor, dessa discussão que estamos aqui tentando passar a vocês, uma ideia de que, sim, a coisa julgada ou as decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente em matéria de repercussão geral, elas devem, né, ter uma repercussão sobre a coisa julgada de forma diferenciada. E o Supremo Tribunal Federal tem, pelo menos, orientado uma certa decisão nessa questão, por exemplo, a respeitar o prazo de anterioridade, como se houvesse ali a criação de um imposto novo, né, quando essas decisões são contra o contribuinte. É lógico que isso está amparado numa ideia de direito fundamental. Não é? Nós não poderíamos dar o mesmo efeito ao Estado? Me parece que não. Porque o direito do contribuinte é um direito fundamental. O direito do Estado à coisa julgada não é um direito fundamental, é um direito formal. E é nesses termos que eu acho que, por exemplo, né, essa solução que se delineia parece, né, caminhar. Eu tenho ainda muitas dúvidas. Eu não acho que só o princípio de anterioridade resolve. Em algum momento, nós vamos precisar, sim, e aí cada vez mais, das modulações de efeito. Né? As modulações de efeito tendem a se concretizar. Mas vejam o que aconteceu agora. Nós celebramos, e muitos festejam, porque foi algo a favor da cidadania, foi algo a favor das pessoas, mas poderia ter sido algo totalmente contra. E é exatamente aí que nós precisamos sempre de um respeito aos princípios, né? Um respeito aos princípios. Eu acho que fez muito mal à escola dos princípios essa ideia que trouxe uma certa permeabilidade, como se a proporcionalidade permitisse qualquer interpretação dos princípios. Na verdade, não é isso. Na verdade, a proporcionalidade é uma técnica de aplicação da legislação ou dos princípios, de um modo geral, pensando sempre em meios para atingir certos fins, segundo certos critérios específicos que definem essa proporcionalidade. Não é a hora de nós pararmos para fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, mas eu só quero antecipar que esse é um tema importantíssimo. E a que eu estou me referindo? O Supremo Tribunal Federal, nesse caso de energia elétrica e de telecomunicações, deu e atribuiu, melhor dizendo, para a eficácia da decisão que estava ali sendo tomada, que ela entraria um efeito pró-futuro para ter início, né, a exigência da essencialidade a partir de 1º de janeiro de 2024. Né? O que faz o legislador? O legislador se apropria dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é benéfica, lógico, né? Mas se apropria dessa decisão para antecipar os efeitos. Então, a decisão foi publicada, salvo engano, no início de março, ali, dia 2 ou 3 de março, e logo no dia 11 de março, então, surge uma linha dentro do Congresso Nacional para aprovar, né, a conversão em lei complementar dessa essencialidade, o que veio agora com a Lei Complementar 194. Mas o que faz a Lei Complementar 194? Ela passa por cima da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
quanto à atribuição de efeitos. Não é? Ela simplesmente desqualifica a decisão do Supremo de atribuir efeitos para o futuro, não é? E antecipa os efeitos dessa decisão para agora, de imediato. Isso foi para o bem. Poderia ter sido para o mal. Poderia ser uma decisão que não trouxesse vantagem aos contribuintes e aos cidadãos. E aí? Não é? Nós não podemos caminhar numa insegurança e numa incerteza dessas. É nesses termos que aí a pergunta, bom, então aquela decisão do Supremo valerá só para o Estado de Santa Catarina? Como fica, então, a relação interfederativa? Né? Agora temos lei nova. Se tem lei, então mudou o marco normativo, mudou o estado da situação jurídica, consequentemente, aquilo repercute em relação a todos os demais, inclusive Santa Catarina, e aquelas ADIs que foram propostas, todas as 25 ADIs, perdem objeto, porque, logicamente, mudou, né, o marco normativo de referência. Então, é nesses termos de instabilidades que nós vivemos e não podemos mais, né, continuar com esse tipo de situação, porque, lógico, o que nós precisamos é justamente de uma jurisprudência estável, coerente, né, que tenha essa preocupação. Agora, tem ao lado disso as outras preocupações, né, as outras preocupações das linhas interpretativas por quê? Porque a judicialização constitucional ela é crescente. E ela é crescente não só pelos contribuintes, mas também por todos aqueles que têm a legitimidade ativa para provocar o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, basta ver a quantidade de decisões que estão a esperar, né, a mais de 1.000 processos esperando decisões de repercussão geral. Então, claro que em matéria tributária, a maioria desses processos são de natureza tributária, e é isso que preocupa muito, né? Porque a cada decisão do Supremo vamos mudando fortemente o sistema. Alguns dizem até que o sistema tributário brasileiro sofreu uma reforma tributária, né? Sofreu uma reforma tributária ao longo desses últimos 2, 3 anos, de tamanha a importância e a relevância das decisões que o Supremo Tribunal Federal tomou em relação a diversos temas de ICMS. Eu diria até que as obras de ICMS do passado, eu acredito, o professor José Eduardo Soares de Mello, o professor Roque Carrasa já devem ter enaltecido isso em suas palestras e obras, né, mudou fortemente, né? Quer dizer, o ICMS que nós tínhamos há 4, 5 anos atrás, a doutrina do ICMS mudou por conta justamente dessas orientações definidas pelo Supremo Tribunal Federal, o que vão fixando, né, teses e gerando estabilidade, mas, por outro lado, também criando novas interpretações, criando novas formas de conceber, né, essa calculabilidade interpretativa, porque a decisão, quando ela entra no sistema, ela se torna passível de interpretação. E ela não é só passível de interpretação per se, ela é passível de interpretação em relação ao sistema todo, em relação à totalidade, em relação aos demais impostos, em relação à própria lógica por exemplo, no caso do ICMS, da não cumulatividade. Então, nesses termos, a coisa julgada no Supremo Tribunal Federal, ela tem que ter uma preocupação com a sua temporalidade, né? Nós temos que fazer um corte, uma hermenêutica da decisão jurisprudencial à luz do caso que gera a sua existência, dentro de um corte material muito claro sobre qual é a solução dada àquele caso concreto, né? E também quanto à sua temporalidade, no sentido não apenas do processo, mas em sentido em relação ao que o que aquela decisão procura determinar. Por isso que o distinguish é tão importante, não é? O distinguish, o advogado tributarista, terá que ter, doravante, uma preocupação muito grande, né, de avaliar esses distinguish, porque, sem dúvida, a jurisprudência ela não é lei, ela não é Constituição, ela é o entendimento dos tribunais a respeito daquele caso concreto e que se dá um efeito geral, porque há diversos processos sobre a mesma matéria, mas, logicamente, aquilo não é lei, e aí temos que ter essa cautela.
Por isso que falar de uma reforma tributária orientada pelo Supremo Tribunal Federal é muito perigoso. Isso não temos que ter muito cuidado, porque aquilo não é direito consolidado, aquilo é mero entendimento do tribunal sobre um caso específico diante de certas questões postas, né? Então, nesse sentido, e já me encaminhando aqui para a conclusão, é importante que também saibamos que o Supremo Tribunal Federal tem uma preocupação, sim, de coerência, de estabilidade, mas a coisa julgada, no final, pode ser protetiva de um direito ou protetiva de uma situação de fato, né? Quando ela é protetiva de direito, que é o que nos interessa, temos aí as discussões sobre a modificação de entendimento, né? Temos aí as modificações introduzidas de ofício pela administração pública, quer dizer, mudanças podem ocorrer, mudanças da situação de fato, mudanças da situação de direito, naquelas cenas das relações pro futuro. E aí nos coloca uma grande dúvida o tema das chamadas relações continuadas, né? Então, as relações continuadas, elas que geram o grande desafio da jurisprudência, porque, como eu disse, pela temporalidade das decisões jurisprudenciais, nós olhamos para o passado, olhamos para o momento que ela foi decidida e os casos que ela toma em consideração sempre em relação ao passado. A jurisprudência nunca é prospectiva, né? Porque ela surge a partir de um caso concreto que pode ser objeto de admissibilidade para a decisão judicial. Então, as relações continuativas, elas são um grande desafio desses grandes temas de repercussão geral, de súmulas vinculantes, que são auridas justamente, questões auridas justamente da jurisprudência, né? Vamos ver quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decidiu sobre a questão do afastamento da incidência do IPI que havia discussão de IPI incidindo na importação e se ele incidiria na revenda, né? Então, o Supremo Tribunal Federal já recebeu uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que entendia, naquele momento, né, numa mudança de jurisprudência, com enorme quantidade de coisas julgadas em favor dos contribuintes, né, que o Superior Tribunal de Justiça passou a uma interpretação de que incidiria, sim, o IPI, tanto na importação quanto na revenda, quando houvesse, a partir da importação, a continuidade da cadeia plurifásica, né? Afinal de contas, você pode importar para consumo próprio, você pode importar um bem como insumo, e aí terminam as cadeias de aquisição, e você pode importar um bem para ser revendido. No ato da chegada no porto, dificilmente você terá isso de uma forma muito clara, né? Então, é preciso entender que quando o bem é encaminhado para a revenda, então teria aí essa continuidade, caberia a incidência compensando-se o IPI da operação antecedente. Isso foi o que foi decidido no Superior Tribunal de Justiça, chega ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, então, assume uma decisão, toma uma decisão a esse respeito. Não tenha dúvidas que isso repercute em relação ao quê? A todos os casos de coisas julgadas, de ações rescisórias que estão no passado, gerando um direito em favor do contribuinte de uma relação continuativa. De uma relação continuativa de IPI, né, com todas as suas complexidades, de novo com aquisições de importação, né, e uma série de questões postas. Então, essas relações continuativas é que desafiam a jurisprudência para saber, afinal de contas, quando é que nós podemos ter uma ação de revisão da coisa julgada, né? Quando cabe revisão de coisas julgadas. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que vier a estabelecer um efeito das relações entre coisa julgada em constitucional e essa decisão em repercussão geral, ou outro efeito que venha a dar, terá uma grande dificuldade de como conviver no sistema ao lado da ação de revisão da coisa julgada, não é? Porque, afinal de contas, não podemos negar efetividade e eficácia àquilo que está no artigo 505, que trata da coisa julgada, da forma de desconstituição da coisa julgada, exigir sempre uma ação própria, que é justamente essa, né? Então, a ação de revisão da coisa julgada precisa levar em conta a natureza jurídica desse suporte fático, né? Então, a mutação do suporte fático, a mutação
da situação jurídica é que vai determinar essa possibilidade de revisão da coisa julgada, né? E dentro dessa lógica de mutação da situação jurídica está o entendimento, novo entendimento da jurisprudência consolidado no tempo. Eu tenho ainda um certo cuidado com relação a interpretar esse entendimento, essa linha de orientação do Supremo Tribunal Federal, em face da minha preocupação permanente, todos acredito, aqueles que já ouviram falando sobre jurisprudência sabem disso, né, dessa minha preocupação a respeito em matéria de trato continuativo, né, com relação à importância da aplicação da desconstituição da coisa julgada, justamente por esse instrumento, né, que é um instrumento que está no Código de Processo Civil, é a única forma que nós temos para promover mudanças efetivas de coisa julgada, que é a ação revisional. Até porque aquele direito, muitas vezes, está envolvido com outros conteúdos, com outras questões jurídicas que foram decididas no processo, e isso só pode ser aferido por um juiz, né, o mesmo ou outro juiz que seja competente para conhecer da ação de revisão. Então, nesse sentido, quer no STJ, com os recursos repetitivos, quer no Supremo Tribunal Federal, a nossa preocupação será sempre essa de garantir uma previsibilidade. E essa previsibilidade, essa lógica que eu acho que os tribunais têm hoje um compromisso muito grande, eles não podem ser restritivos do acesso à jurisprudência. Não é? Eu acompanho com certa cautela, com certa preocupação, algum entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de revisões da legislação, buscando estabelecer valores como limite, né? Em matéria tributária, isso não tem muito sentido, porque a ilegalidade ela pode estar num pequeno valor e num grande valor, né? Então, isso pode trazer gravíssimas injustiças. E um processo de pequeno valor, mas que tenha a aderência em relação a uma enorme quantidade de processos semelhantes, né? Aquilo pode inibir uma ação do Estado por meio de jurisprudência. Então, precisaremos ter muita cautela nessa questão de valores, mormente, quando se trata de matéria, de temas, né, de natureza tributária. Para concluir, o que eu diria é que nós, olhando para o futuro, pensando numa construção do que pode ser o processo tributário do futuro, né, eu olho todo o trabalho que tem sido feito com muito cuidado por essa comissão de juristas, presidido pela ministra Regina Helena Costa, não é, como sendo algo muito frutífero e que seguramente poderá, sim, a partir de um olhar atualizado, não é, de um olhar contemporâneo sobre todas essas casuísticas, né, construir uma solução que não se aplique apenas à jurisprudência, né, dos tribunais superiores, mas que também traga suas reflexões para o âmbito da jurisdição administrativa. Né? No direito tributário, não é só no Brasil e no exterior, o processo administrativo é fundamental. É nele que nós temos o início de todos esses grandes debates, e ali começa a ser construído tecnicamente, né, as condições para o fortalecimento dos entendimentos que depois serão deduzidos no Poder Judiciário e chegarão aos tribunais superiores. Então, o respeito à jurisdição administrativa é fundamental, mas chegam novos instrumentos, né? Chegam as formas alternativas de solução de conflitos, chega a transação, chega a mediação, a arbitragem, chegam diversas possibilidades que seguramente irão oxigenar o sistema, não é? Criar outras opções, né? Sairemos de um sistema dual de portas, da impugnação administrativa ou do acesso ao poder judiciário, basicamente, para outras possibilidades, né? Então, num sistema multiportas, os advogados são imprescindíveis, não é? Imprescindíveis. Eles passam a ser não apenas
parte de um processo ali como sendo os responsáveis pelas causas jurídicas, mas eles passam a ser responsáveis pela própria decisão jurídica da relação entre os advogados da União, os advogados do Estado, os procuradores, em relação àqueles que são os advogados das partes do setor privado. E esse é um novo momento para a advocacia. Eu diria que a advocacia estará muito fortalecida com a chegada desses grandes instrumentos, não é? Porque as soluções partirão justamente desses encontros de ideias e essa construção, né, permanente, que não vai se dar apenas pela legislação no Estado, pela jurisprudência no Poder Judiciário, mas estará sendo construída no dia a dia também pela advocacia qualificada que irá acompanhar, né, esses procedimentos, né, nesse novo modelo porta a porta. Desculpa, multiportas. Esse modelo multiportas é uma realidade já no Brasil. Nós já temos a transação tributária ampliando seus efeitos, né? Não podem imaginar a felicidade que eu tenho de ver, né, a transação tributária sendo um instrumento de tanto entusiasmo pelo próprio Estado, né, que em algum momento foi muito crítico, né? Houve muitas críticas à transação tributária quando surgimos com essa ideia e perseguimos essa ideia ao longo de mais de 15 anos, enaltecendo essa preocupação. E hoje, perceber que é um instrumento tão bem aceito, isso causa muita satisfação. E lógico que é um instrumento bem aceito, mas que deve ser aplicado ao lado da jurisprudência, ao lado da legislação, como mais uma porta, né, nesse modelo multiportas que nós temos agora, para que haja a decidibilidade dos conflitos, a pacificação social, né, e a redução da conflitividade em matéria tributária, que é o que todos desejamos. Eu queria parabenizar, né, a todos os organizadores, dizer que é uma honra aqui estar ao lado de vocês, né? Não posso negar que esse é um evento que me deixa muito feliz, porque eu vi essa entidade crescendo, né? É uma dessas grandes os grandes orgulhos do Brasil. As entidades do Brasil, elas carregam as dificuldades do presente, né? Todas têm uma certa muita dificuldade em que termos em construir toda essa teia de relações, né? E a ABAT, ela surgiu por uma iniciativa muito bonita do Halley com os seus amigos que estão juntos, que se acompanham, o Fábio Calcini. Eu não queria aqui cansá-los com tantas referências, mas dizer que quando eu vejo o professor Eduardo Soares de Mello, o professor Roque Carrasa, tantos outros professores que sempre apoiaram esse grupo, né, unidos, a gente percebe que deu muito certo, né? Então, eu queria dizer ao Halley que transmito meus parabéns ao seu trabalho, à sua competência, à sua equipe, a esse grupo maravilhoso que vocês uniram, né? E o agradecimento da advocacia brasileira, porque é indiscutível que somente uma entidade com essa vocação, não é, de se preocupar com os debates e a construção de ideias em torno da matéria tributária, né, ela fortalece e engrandece muito, né, o pensamento jurídico e a advocacia brasileira. Então, meus parabéns, sucesso, que esse congresso seja um evento muito exitoso para todos. Muito obrigado.